Olá pessoal, boa noite a todos. Vamos começar então mais uma videoaula. E nessa videoaula de hoje eu vou falar para vocês sobre os métodos getters e setters. Bom, deixa eu ampliar aqui a tela. Bom, nós vamos ver nessa aula então os métodos setters e getters, como construí-los e para que eles servem, né? A importância de se utilizar os getters e setters e, por fim, as referências. Bom, lembrando aí da nossa última aula, né, que os membros são atributos e métodos, né? Então, a gente sabe que membros privados só podem ser acessíveis dentro do corpo da classe em questão definidos, né? Então, ou seja, eu só consigo acessar atributos e métodos privados dentro da própria classe. Bom, essa característica, a gente sabe que muitas vezes ela é muito importante em programas onde uma classe faz uso de outra classe, né? Então, foi igual eu dei o exemplo lá na nossa última aula, né? A classe main, ela estava utilizando a classe cliente. Quando a gente criou um objeto cliente, dentro da classe main, na hora de testar, a gente fez o uso aí, né, da classe cliente dentro da classe main, né? Da mesma forma como a gente vem criando nossos programas, quando a gente cria um objeto scanner para poder fazer a leitura dos dados, né, dentro da classe main, né, de teste, quando a gente está fazendo os testes, o que acontece? A gente está usando a classe scanner dentro da nossa própria classe, main, no exemplo, né? Então, inclusive, quando a gente cria uma string, né, na nossa classe main, a gente está utilizando a classe string dentro da classe, dentro da nossa própria classe, que no caso seria a main, né, quando a gente está fazendo os testes, quando a gente está realizando aí os nossos testes. Bom, pensando nesse contexto, né, no sistema de banco, uma conta bancária é vinculada a um cliente, né, então a gente pode pensar nesse contexto aí para poder imaginar um cenário, né, onde dois desenvolvedores, né, dois programadores aí vão desenvolver classes diferentes, né? Então, nesse contexto, considerando que no sistema de banco, uma conta bancária é vinculada a um cliente é caracterizado por seu nome e CPF. Bom, sua conta é caracterizada, né, pelo saldo e pelo tipo da sua conta, né, que pode ser corrente ou poupança. Para implementar, quando eu falo implementar, pessoal, eu me refiro a desenvolver, né? Então, para implementar ou desenvolver esse sistema, João e Maria resolveram dividir as tarefas, né? Então, a gente tem aqui na imagem, o João à direita, né? E a Maria aqui na esquerda. Bom, a Maria disse para o João, né? Eu implemento cliente, né? Ou seja, eu desenvolverei, né, a classe cliente, enquanto o João ele vai implementar ou desenvolver aí a conta bancária. Bom, vamos implementar esse contexto, né, discutindo a situação de João e Maria, né, o passo a passo aí do desenvolvimento entre uma equipe aí que no caso só tem dois desenvolvedores, né? E à medida que vai aumentando o número de desenvolvedores na equipe, essa complexidade aí tende a aumentar, né? Mas é sempre importante usar aí o encapsulamento que a gente aprendeu na nossa última aula, né? E os métodos getters e setters, justamente para poder conseguir encapsular aí os nossos atributos. Bom, vamos lá. O João, então, ficou responsável aí, né, por desenvolver a classe conta bancária, né? Então, o João diz, né, como Maria irá usar minha classe, tenho que restringir o acesso aos atributos.
Se saldo for público, outras classes poderão acessá-lo livremente. Concordam comigo? Inclusive, colocar um saldo superior ao que a pessoa tem na conta dela, tá? Então, esse é um exemplo aí a se pensar. Então, o João criou aí a classe conta bancária, né, e colocou aqui public double saldo, e colocou assim, public em tipo de conta, onde 0 é conta corrente, né, significa conta corrente, e 1 é o tipo de conta poupança, né, e colocou o construtor, criou o construtor público da classe conta bancária, passando um saldo, né, e setando o saldo e o tipo da conta, né. No caso, quando você passa só o saldo, ele considera que o tipo da conta é zero, né? Então, zero representa o quê? A gente sabe que zero representa uma conta corrente e o 1 representa uma conta poupança. Então, ele criou também dois métodos, um método depositar e outro método para sacar um valor, tá? Então, eu tenho dois métodos aí, um para depositar um determinado valor e outro método para sacar um determinado valor. Vamos lá. Bom, o João sabe, né, conforme ele mesmo disse no slide anterior, que ele é responsável aí pela integridade de um objeto dessa classe. Toda vez que a gente for desenvolver uma classe, a gente tem que pensar o seguinte, que nós somos responsáveis, né, por manter aí a integridade de um objeto, tá bom? Da nossa classe, quando nós estamos desenvolvendo uma determinada classe. Então, eu não posso permitir, né, que outra classe possa operar diretamente sobre o saldo, né? É o que o João disse aí. Então, ele sabendo disso, né, então, no slide anterior, aqui estava public, o saldo e o tipo da conta. O que que ele fez? Ele mudou para private, double saldo, private int tipo de conta, né? Então, beleza. A Maria, bom, ela ficou responsável por desenvolver, né, e programar a classe cliente. Bom, e ela diz: a classe cliente está quase pronta. Falta dizer que um cliente possui uma conta bancária. Para isso, vou precisar usar a classe de João. Perfeito. Então, ela foi lá e programou, desenvolveu a classe cliente, né? Então, ela foi lá, colocou public, os atributos privados e criou o construtor público aí da classe cliente, passando o nome e o CPF. Ambos os atributos do tipo string. Perfeito. Até aí tudo bem. Bom, pelo que observei da classe de João, é que o atributo tipo de conta é um inteiro, sendo 0 conta corrente e 1 conta poupança. Como o atributo é privado, não consigo acessá-lo diretamente. Exatamente. Então, a Maria ela não vai conseguir acessar os atributos privados da classe programada ou desenvolvida aí pelo João. Então, vamos lá. Se a Maria, né, vier aqui e colocar public, ela foi e criou um novo método na linha 13. Public void add conta bancária, passando o tipo da conta, né? O int, que representa aí o tipo da conta, onde 0 é conta corrente e 1 conta poupança. Então, beleza, ela veio aqui na linha 14, escreveu conta igual a new conta bancária, passou o valor 0, né? Então, ela está criando uma nova conta com valor zero, né? Sem nenhum, sem nenhum dinheiro, né? Então, ela colocou também na próxima linha aqui, na linha 15, ela colocou conta, ponto, tipo de conta. Vai receber o tipo da conta, né? Então, tá vendo aqui, ó, ela não consegue pegar aqui da conta que ela criou aqui na linha 6, um private conta bancária, conta. Ela não vai conseguir acessar diretamente o atributo tipo de conta. Tá vendo aqui? Então, essa linha 15 aqui, ela vai dar erro, porque ela está tentando fazer, acessar o tipo da conta diretamente, sem ser por meio de um método, né? Ou seja, a ideia do encapsulamento é justamente essa, a gente proteger os atributos, né? E só conseguir acessar os atributos através de métodos, tá? Lembrando aí que
atributos e dados são a mesma coisa. Então, a gente não deve permitir que uma pessoa acesse diretamente os dados da nossa classe ou os atributos, tá bom? Então, para isso, a gente precisa criar métodos para poder que esses métodos, sim, façam operações sobre os dados sobre os dados das nossas classes, tá bom? Então, tipo de conta é um dado, né, ou um atributo da classe conta bancária. Então, ele foi fechado pelo João, que o João colocou, o atributo tipo de conta, com private, né? Então, a Maria não vai conseguir fazer o que ela está querendo aqui na linha 15, porque o tipo de conta é privado, não está acessível para a Maria, tá bom? Então, consequentemente, vai dar um erro aí para a Maria. Bom, o João, João, na operação para adicionar uma conta bancária ao cliente, vou precisar configurar o valor do tipo da conta. Maria, posso definir outro construtor. Dessa forma, você poderá criar uma conta especificando qual é o tipo da conta do cliente. Então, a Maria percebeu que não estava conseguindo acessar o tipo da conta, né, da forma que o João desenvolveu a classe cliente, né? Então, beleza. Aí eles dois conversaram, né, e aí o João resolveu criar um construtor para a Maria poder setar o tipo da conta. Beleza. João, isso resolve o meu problema. A Maria realmente concordou com o João. Mas e se o cliente optar por mudar o tipo da conta, né? Aí o João responde: você pode criar um novo objeto, porém isso não parece ser uma boa ideia. Aí já sei, vou implementar métodos setters para os meus atributos. Perfeito. Então, entenderam, pessoal? O João responde: você pode criar, ó, vamos voltar aqui. É um ponto importante. João, isso resolve um problema, né? Se ele criar um consultor, mas e se o cliente optar por mudar o tipo da conta, né? O próprio cliente quiser mudar o tipo da conta. Você pode, então o João comentou, você pode criar um novo objeto, porém isso não parece ser uma boa ideia. Já sei, vou implementar métodos setters, né, para os meus atributos. A gente vai ver então o que são esses métodos setters aí, getters e setters. Bom, com o método set tipo de conta, Maria poderá reconfigurar o tipo da conta de um cliente, João diz, né? Também me preocupei de configurar um valor válido para o atributo. Então vamos lá. Ele criou aqui então na classe conta bancária, dando continuação aí, ele criou um método set tipo de conta. Então, ele vai, com esse método, a Maria vai conseguir passar aí um tipo da conta, né? E ele verifica novo tipo de conta se for igual a zero ou igual a 1. Então, qualquer outro valor diferente disso vai falar o quê? Vai exibir na tela para o usuário, tipo de conta inválido, configure zero para a conta corrente, configure 1 para a conta poupança. Se o valor for 0 ou 1, aí o tipo da conta, né, que do atributo vai receber o valor que eu estou passando aqui pelo parâmetro. Tá joia? Perfeito. Bom, Maria, ela continua aí, né? A Maria, ela continua, deixa eu colocar aqui do lado. Perfeito. Com o método certo que João implementou, consigo chamá-lo para alterar o tipo de conta de um cliente. Então, ela vem aqui, de conta, com tipo de conta, né? Ela está criando aqui uma conta bancária, né? E vai setar o tipo da conta aqui, com o tipo passado na hora que o cliente for informar o tipo, tá bom? Então, eu vou conseguir adicionar uma conta bancária passando um tipo de conta aí. Então, aqui agora, na linha 15, está correto. A gente consegue fazer dessa forma. Então, eu estou acessando agora o atributo tipo de conta, né? E verificando e validando os dados do tipo da conta, né? Garantindo aí que a conta não vai ser diferente de zero nem de um. E se for diferente de zero de um, vai imprimir uma mensagem informando que é uma opção inválida, né? Um valor inválido. Tá bom? Então, eu tenho aqui na linha 18 também um método para poder
alterar a conta, né? E aí eu uso o mesmo objeto que eu criei, né, aqui na classe cliente, na linha 6, e aí eu consigo alterar a hora que eu quiser, usando ó, o tipo da minha conta, né, a hora que eu quiser, consigo alterar a hora que eu precisar, né, usando aí o método set tipo de conta. Perfeito. Bom, continuando, né, o João, ele informa aí, também vou implementar o método getter para o atributo saldo. Dessa forma, caso Maria necessite consultar qual é o valor do saldo de um cliente, ela vai conseguir. Então, ele veio aqui, ele criou um método get para poder acessar o valor do saldo, né? Então, repare aí que a gente está criando aí os métodos getters e setters, né? Esses métodos, o setter, ele vai servir basicamente para poder atribuir um valor para o nosso atributo, né? E o getter, ele vai servir como uma convenção aí para poder obter o valor de um atributo. Então, eu sempre vou usar set, nome do atributo, e get, nome do atributo, tá bom? Então, o setter para poder atribuir um valor para o atributo da classe, e o método getter vai ser um método responsável por acessar o valor de uma determinada classe, tá bom? Lembrando aí que é set, nome do atributo, e getter, get, nome do atributo, perfeito? Então, a gente usa essa convenção. Não, é um padrão, na verdade, né? Você pode colocar qualquer outro nome, mas a gente utiliza o método set para poder atribuir um valor e o método get para poder recuperar um valor, tá bom? Perfeito. Então, o João criou um método get saldo. A Maria, ela não vai conseguir setar o saldo, e sim pegar o valor do saldo, né? Quem vai trabalhar com saldo vai ser outros métodos aí. Então, vamos lá. Dando continuidade aí. Definir os atributos como privados permitem garantir a integridade de um objeto, porque a gente vai estar encapsulando esse objeto. Fornecer métodos setters e getters permitem alterar e consultar os valores dos atributos privados, preservando a integridade do objeto, né? Então, foi o que eu falei anteriormente aí. Então, é uma boa prática de programação definir os atributos como privados, né? A gente já viu aí que a gente consegue aí proteger os atributos, né, os nossos dados da nossa classe, com o modificador de acesso private, tá? E dessa forma, para a gente poder, quando a gente protege o atributo, né, a gente precisa de uma forma para poder acessar, né, atribuir um valor para esse atributo e recuperar o valor atual desse atributo, né? Então, por isso que a gente utiliza os métodos getters e setters. Os setters são para poder atribuir valores, né? Lembrando aí que a gente tem que proteger os atributos e oferecer uma forma de acessar esses atributos por meio de métodos. Métodos públicos que correspondem o quê? À interface da minha classe, tá bom? Então, dessa forma eu consigo encapsular bem o meu objeto, né? E manter ele o mais íntegro possível, né? Então, a ideia aqui é manter a integridade dos objetos que forem criados a partir da classe que eu desenvolvi, a partir da classe que eu criei. Então, toda classe que vocês criarem, vocês vão ser o quê? Responsáveis por ela, né? Sempre lembrar disso. Opa, sempre lembrar disso. Eu criei uma classe, eu sou responsável por manter a integridade dos objetos criados a partir da minha classe. Perfeito? Então é isso, pessoal. É uma boa prática de programação definir os atributos como privados e implementar métodos setters e getters para eles. Perfeito. Bom, os setters são métodos que são implementados na classe para reconfigurar valores dos atributos privados, né? Então, reconfigurar no sentido de modificar, né, e atribuir novos valores aí, né, para os atributos privados aí da nossa classe. E os métodos getters são métodos que
são implementados na classe que servem para retornar os valores dos atributos privados. Né? Então, o setter, ele atribui, né, e modifica os valores aí. O setter atribui e modifica. O getter, ele recupera, ele obtém o valor atual aí do atributo. Perfeito? Então, é isso, pessoal. Perfeito. Lembrando que a gente utiliza getters e setters para poder o quê? O setter para poder atribuir um valor para um atributo que é privado. E o getter, ele é utilizado para obter um valor de um atributo que é privado. Então, um é para atribuir, o outro é para pegar, recuperar esse valor. Tá bom? De atributos que são privados, a gente não consegue acessá-los diretamente a partir de outras classes. Bom, pessoal, para encerrar aí, os métodos getter e setter, né? Então, o método set, ele inicia com a palavra set, né? Tem esse prefixo aí do set, seguido do nome do atributo, conforme eu já havia dito. Método set não retornam nada, tá bom? Então, eles são void e eles apenas servem para reconfigurar os valores dos atributos conforme for preciso. O método get inicia com a palavra get, né, o prefixo get, seguido do nome do atributo. Métodos get retornam o tipo do atributo. Não é obrigado fornecer um set e get para cada atributo. Isso dependerá da aplicação. Tá bom, pessoal? Então, eu tenho aqui, deixa eu só comentar aqui, eu coloquei aqui nos slides algumas atividades extras, né? Coloquei, na verdade, são 6 atividades aí, para vocês poderem treinar, tá bom? Justamente para nossa avaliação final. Esses exercícios não vão valer nota, tá bom? Então, é simplesmente para vocês poderem treinar aí. Eu ainda irei colocar também no Moodle, né? A nossa atividade avaliativa dessa semana. Esses exercícios que estão no slide são apenas para vocês poderem treinar e praticar mais e não é necessário entregá-los, tá bom? Então, eu vou só fazer o seguinte, deixa eu dar um ESC aqui e voltar aqui para o Eclipse, né? Então, deixa eu até comentar aqui, eu criei um projeto aqui antes, né? Então, pessoal, eu criei aqui um projeto chamado controle de acesso, tá bom? Justamente para poder ilustrar aí para vocês. Então, eu criei aqui uma classe acesso, criei uma variável, né, ou um atributo aí da classe acesso, int A, né? Então, aqui é o acesso padrão, ou default, né? E aqui eu criei um atributo público, né, de acesso público, e na linha 7 eu criei uma variável C, né, de acesso privado, tá bom? Então, como é visibilidade privada, eu tenho que oferecer métodos para poder atribuir e pegar esses valores, né? Então, aqui, o ideal é usar aqui um public, lembrando aí que são os métodos, né, public. Então, ó, o set ele vai ter essa característica, né? Ele é um método aí para poder acessar o atributo C dessa classe de acesso, né? Então, estou fazendo apenas um teste aí para vocês verem, né? Então, aqui eu posso colocar, em vez de I, eu posso colocar o C também, e aqui o C, e aí eu digo aqui this.c, tá bom? Então, o método setC, ele atribui valor para a variável C. O método getC, ele recebe o valor de C, né? Ou seja, eu consigo recuperar, assim, recuperar o valor de C, tá bom? Então, ele é feito dessa forma, né? Ó, public, né? O set, né? Ele tem essa característica, ele é o modificador de acesso public, o retorno é void, e eu tenho o set seguido pelo nome do atributo, né? Nesse caso aqui eu coloquei o C, que era o atributo referente ao atributo C. E passei aqui como parâmetro o C que eu quero atribuir, né, para o atributo da classe C, perfeito?
E aqui o getC, ele tem essa característica, ele é modificador de acesso público, retorno é int, tá bom? E eu uso aqui o prefixo get, né, e o nome do atributo aí, né, no caso é o C. Então aqui eu vou conseguir recuperar ou pegar esse valor da variável C. Perfeito? Então, beleza, pessoal. Aí eu venho aqui na main, agora eu consigo criar um acesso, um objeto acesso. Lembrando aí que não faz sentido, pessoal, às vezes vocês podem cometer esse erro aí. Às vezes o que acontece? Se eu vou até dar um X aqui, um Ctrl X, e muitas pessoas às vezes tendem a desenvolver, né, na classe de teste, tá vendo? Ó, que tá dando até erro aqui, justamente sem usar um main, tá bom? Então, não vai funcionar se eu não usar um método main. Então, eu não consigo jogar aqui os objetos, né? Criar os objetos, acessar, tentar acessar os atributos, sem criar o método main, tá bom? Então, eu vou digitar aqui main, dar Ctrl espaço, o Eclipse completa aí para nós. Então, vou voltar isso aqui para dentro da classe main, ou para dentro do método main, tá bom? Então, eu não consigo executar nenhuma operação dentro, se não for dentro de um método, né? Então, nesse caso, eu não posso fazer operações diretamente dentro da classe, né? Então, para eu poder realizar qualquer tipo de operação, de funcionalidade, eu preciso o quê? De um método, né? Nesse caso aqui, do exemplo, a gente está usando o método main, perfeito? Então, na linha 6, eu criei um objeto tipo acesso, estou tentando acessar aqui o atributo A. Como o atributo A ele é default, né, ele permite aí que eu acesse ele diretamente. Estão vendo? Ó, objeto.a recebe 10. Já o atributo B, ele é público, então ele também é aberto, tá bom? Então, o que acontece? O obj.b recebe 20. Perfeito. Então, aqui eu não estou protegendo os meus atributos, os meus dados, né? Então, isso aqui fere aí o princípio, né, do encapsulamento. Então, aqui eu tenho perda de encapsulamento, né? Então, ou seja, vamos supor que o atributo A não pudesse ser negativo, eu consigo colocar um valor negativo. Vamos supor que o valor de B não pode ser maior que 200, por exemplo, né? Vamos supor. Então, aí eu coloco aí 300, ou melhor, 850, sendo que B não poderia ser maior que 200, né? Então, aqui fica aberto. Eu consigo fazer o que eu quiser, tá bom? Ao passo que se eu vier aqui e tentar fazer, né? Deixa eu descomentar aqui. obj.c, eu não vou conseguir fazer, tá bom? Por quê? O atributo C é private, tá bom? Então, ele não é possível acessá-lo diretamente, tá vendo? Ó, o ponto, ele faz o acesso ao atributo. Só que, como é private, eu não consigo acessá-lo diretamente. Isso aqui força, né, é, a gente a utilizar o método setter, né, o set. Então, isso aqui força o programador a usar o método set, né? O atributo C não pode ser acessado diretamente, tá bom? Lembrar disso aí. Então, vou comentar aqui. O atributo C, pessoal, vou colocar aqui na linha de baixo, que o atributo C ele deve ser acessado através dos métodos disponíveis, né? Então, no caso aqui, eu vou usar o obj.setC e passar um valor, por exemplo, 100. Setc ele vai ser empregado aí para atribuir um valor para C, tá bom? Então, eu só vou conseguir atribuir um valor para C usando o método setC. Aí sim eu tenho um encapsulamento do atributo C, né? Porque eu protegi o atributo C e só ofereço acesso a ele por meio ou através de métodos, né? Getters e setters aí. Então, lembrar disso daí. Então, eu coloquei aqui um system.out.println e os valores de A e B mandei imprimir aqui, né? Aí eu coloquei aqui obj.a, tá vendo? Isso não é legal, não está encapsulado o atributo A. E o atributo B também não está encapsulado, né? O A é default, o B é um atributo público, então os dois estão abertos, eles possibilitam um acesso direto aos meus dados, né? Ou aos meus atributos. Ao passo que
o obj.getC, né, o atributo C, ele está encapsulado. Eu só consigo atribuir ou pegar o valor do atributo C por meio dos métodos getters e setters. Então, aqui, eu coloquei obj.getC para poder imprimir o valor do C. Né? Então, aqui, eu coloquei um espaçamento aqui, pessoal, apenas para não ficar colado, para não ficar grudado na hora de imprimir os resultados. Né? Então, com isso, vamos ver aqui, deixa eu executar o programa. Com isso, eu consigo visualizar aqui ó, que os valores de A, B e C são menos 10, tá vendo? Que não era, né? Não é para ser negativo, então eu vou colocar aqui, voltar aqui aos valores antigos, anteriores, 10, 20 e 100, e aí eu consigo exibir aí os valores de A, B e C, são 10, 20 e 100, respectivamente, tá bom? Então, lembrar aí que a ausência do modificador de acesso, né, o modificador default, né, que é a ausência, eu não tenho aqui nem public, nem private e nem protected, né, não tenho nenhum deles, nenhum dos outros três modificadores, né, então o default e o public, né, eles vão permitir aí o acesso direto, quebrando o encapsulamento, perfeito? Ao passo que atributos privados, eles são o quê? Protegidos. Então, eu só consigo acessá-lo por meio de métodos que são públicos, né? Ou seja, a nossa interface da classe acesso corresponde aí à linha 10 e à linha 14, perfeito? Então, eu só consigo usar o método setC e o getC para poder acessar um atributo protegido. Lembrando que a linha 5 e a linha 6, ela quebra aí o encapsulamento, tá bom? Da nossa classe de acesso. Então, aqui eu tenho uma classe de teste. Bom, é isso aí, pessoal. Eu vou encerrar aqui, então, e irei gravar a nossa próxima videoaula para poder encerrar e disponibilizar as atividades aí para vocês. Bom, qualquer dúvida, basta me procurar, ou os tutores também, tá bom? Que estamos à disposição aí para ajudá-los no que vocês precisarem. Bom, eu vou indo lá então, e boa noite a todos e até a nossa próxima videoaula.